Olá, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia. Eu vou ler agora segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 1, que está dizendo Salomão oferece sacrifícios, né? Deixa aí o seu joinha para ajudar no canal. Inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para receber as notificações. Eu abro a sua Bíblia aí em 2 Crônica, capítulo 1, e vamos ler junto comigo. Salomão oferece sacrifício. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobre maneira. E falou Salomão a todo o Israel, aos capitães de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os governadores em todo o Israel, chefe das famílias, porque nesse tempo, né, cada povo que governava os povos israelitas, né, tinha os seus governadores, chefes de família, juízes, para julgar os atos do povo israelita, desse povo que veio lá do Egito. Eles se chamam israelitas por causa de Jacó, quando, no tempo da fome, foi para o Egito, onde José, seu filho, era governador. E chegando lá, Deus disse a Jacó que ele ia se chamar Israel. Por isso é que tem essa nação grandiosa, esse povo escolhido por Deus que se chama israelita e Israel. Israel não é o país que existe hoje, e sim esse povo israelita que Deus resgatou lá do rei Mau do Egito, né? Deus teve misericórdia porque eles eram escravos lá e adoravam a deuses. E como era um povo escolhido, Deus resgatou de lá por Moisés e seu irmão, e ao atravessar o mar, onde se acamparam, perto do monte, Deus tragou alguns deles porque desobedecia a Deus, né? Por estar adorando estátua, e Deus deu os mandamentos a esse povo israelita, né? Mandamento, juízo, tudo, né? Para ele os cumprir, né? Os 10 mandamentos, né? Deu também para esse povo israelita, para deu para ordem para o povo israelita pagar dízimo à tribo de Levi, que era quem comandava a tenda da congregação, né? E etc, etc. Tem igreja que quer cobrar dízimo no dia de hoje, mas é errado isso, não está no mandamento de Cristo, da doutrina de Cristo. Eles dizem Abraão deu dízimo, mas não era mandamento, nem era a lei de Deus, né? Quando Abraão deu dízimo. Abraão deu dízimo porque estava cruzando uma terra do rei Melquisedeque, ele era rei de Salem, né? Um país ou um estado, não sei, que se chamava Salem, né? Então, como ele estava cruzando as terras de Salem, né? E o rei Melquisedeque deu de comida a ele, deu de beber, né? Deixou que ele descansasse lá ao cruzar as suas terras. Então, por ele ser bem recebido, né? Abraão achou bem dar 10% de seus despojos de guerra, mas ele deu porque quis, porque ele foi bem recebido ao atravessar essa terra lá de Salem, onde Melquisedeque era rei, né?
e sacerdote. Ele era sacerdote e rei lá de Salem. Mas Abraão ia passando por lá com as suas tropas e o rei deixou que eles passassem em paz, deu de beber, deu de comer. Então, em gratidão, Abraão deu o dízimo a ele, né, para agradar o rei, né? Mas que não era mandamento nem lei. A lei de dízimo veio depois que o povo israelita foi retirado lá do Egito, depois que atravessou, depois que Deus falou com Moisés e deu os mandamentos para esse povo. Então, ele introduziu o dízimo que era para dar para o povo levita, que tomava conta do tabernáculo, das coisas sagradas de Deus, perante a caminhada que eles iam ter. Né? Por isso que se eles prosperassem, porque eles iam, estacionavam, passavam um certo tempo e lá eles plantavam naquelas terras, os seus gados, dava cria, tudinho. Então, porque levou anos para chegar à terra prometida, né? Levou anos, mais de 400 anos para poder chegar à terra prometida. Por isso que Deus instituiu isso para quê? Porque aquele que plantasse desse aquele que não plantava. Porque a tribo de Levi era para tomar conta das coisas sagradas de Deus, né? Então, esses que plantavam tinham o direito de 3 em 3 anos das suas colheitas, do seu gado, das suas ovelhas, tirar 10% daquilo que, se a vaca deu 10 boi, um boi era para os sacerdotes levitas. Se deu 100 quilos de trigo, 10 quilos de trigo era para os sacerdotes levitas, para os órfãos, para a viúva e para os estrangeiros que estavam com eles, né? Era assim essa lei que Deus deu ao povo israelita, não para hoje. Hoje, o mandamento da doutrina de Cristo não tem dízimo, não. Aquele que prega dízimo está enganando o povo, está enganando a Deus, né? E ele não está servindo a Deus, mas sim a legião de Satanás. Por que ele está servindo a legião de Satanás? Porque está enganando o povo por causa do seu bem proveito, extorquindo o povo com dízimo para o seu bem-estar, né? Não, se tem um irmão necessitado na igreja, ele não tira do seu dízimo para pagar uma conta de luz, para pagar um remédio, para comprar um bujão de gás, para pagar um aluguel, porque o irmão está desempregado, né? Para dar uma cesta básica, eles não tiram de seus dízimos, e os dízimos era para isso, né? Para ajudar aquele que não tinha e para dar de comer aos sacerdotes que tomavam conta, tanto os sacerdotes como o povo que auxiliava lá na congregação, né? O dízimo era para isso. Mas tem muitos enganadores e hoje vocês tomem tempo em suas vidas, né? Porque esse povo está enganando a vocês, né? Esse povo não faz parte da legião de Deus, porque eles estão mentindo para vocês e ainda ameaça com essa história de devorador, porque o devorador da época era os gafanhotos, quando aquele povo que plantava, que não dava o dízimo de suas coisas, ele mandava o gafanhoto comer suas plantações. Esse era os devoradores aqui do povo israelita, não do povo de hoje. Hoje é contribuição voluntária, né, para a obra da congregação, não da igreja, porque a igreja não necessita de dinheiro, né? Mas para ajudar nos locais de reunião da Igreja de Deus e para os membros da Igreja de Deus, porque é a única e verdadeira. E essas outras, o homem que inventou para o seu próprio interesse. Essa é que é a verdade. Se você lê a Bíblia, você vai entender isso. Não fiquem com raiva de mim, né? Não me tenha mal, porque não é eu que está falando isso para vocês, mas sim na Bíblia está escrito, e eu estou apenas relatando para vocês, que é para vocês se voltar
para a legião verdadeira, a legião de Deus, e sair da legião de Satanás, que ensina mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Vocês bem sabem disso. Então, se vocês sabem que estão sendo enganados pela mentira, então abandone a mentira e venha para a verdade, que é a igreja de Deus, que Cristo constituiu com seu próprio sangue, né? Temos locais de reunião, porque quando se reunimos, nós estamos na igreja, que é Cristo, nosso pastor, nosso sacerdote, etc, e etc. Também, todo esse que se intitula pastor, também estão enganando vocês, porque Cristo é o único pastor, né? Muitos dizem, mas está na Bíblia que Cristo deu uns como pastor, outros deu como, está descrito assim. Deu como? Deu como o quê? Deu como a função de pastor, mas não é pastor, né? Ele deu como uma função de pastorear os irmãos, as ovelhas da igreja. Mas o pastor é Cristo, porque é ele quem ensina a nós, é ele quem tem as doutrinas para nos seguir, é ele quem tem os mandamentos para nós. Então, ele é quem é o nosso pastor. Nós apenas somos irmãos também, como está escrito no Evangelho, né? Também está escrito, não queirais ser mestre, rabi, porque um só é o vosso mestre, pastor, sacerdote, etc, etc, que é Jesus Cristo, né? Se vocês entenderem isso, lendo a Bíblia, vocês vão abandonar essas falsas igrejas que fazem congresso, fazem campanhas, etc, etc, para enganar o povo e vocês, né? Então, se oriente, leia a Bíblia, porque vocês não leem a Bíblia, por isso que comem essas coisas e vivem em pecado constante, adorando a legião de Satanás, viu? Não estou ofendendo vocês não, tá? Não estou ofendendo vocês. É o que está escrito, tá? Se vocês estudar, se vocês lerem a Bíblia, se você não sabe ler, mande seu filho ler para você, seu irmão, seu pai, seu parente, e você descobrirá também a verdade de tudo isso quanto eu estou falando, tá? Eu estou lendo segundo Crônicas, vou ler segundo Crônicas, que é livros relatando os feitos dos reis que sucedeu um a outro, né? Então, é por isso que está escrito assim, livro de crônicas, porque estão fazendo uma crônica a respeito daquilo que os reis fizeram, né, em seus reinados. Já falei de Davi, falei de Saul no livro em Crônica 1 e das suas descendências, em Crônica 1 e agora em Crônica 2. Vou ler a trajetória do rei Salomão, que é crônica. Isso tudo que eu vou ler agora já passou, já foi lido lá em Segundo Reis, né? Em Segundo Reis, e Salomão, que Deus disse que não ia faltar varão sobre o trono de Israel, nem sucessor sobre o trono de Israel, porque depois de Salomão vai entrar vários reis ao trono de Israel para dominar o povo israelita, né? Então, por isso, eu agora vou ler crônica relatando os feitos desses reis, né? Eu vou ler agora começando pelo rei Salomão, que oferece sacrifício. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se, né? Fortaleceu-se no seu reino, e o seu Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo o Israel, aos capitães de 1.000 e de 100, aos juízes e a todos os governadores em todo Israel, chefe das famílias, né? Os pais, chefes, né? Das famílias israelitas, esse povo que veio lá do Egito, que tem esse nome israelita por causa de Jacó, que Deus trocou o nome dele para Israel. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto, que estava em
Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat Jearim ao lugar que lhe prepara, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém, né? Mas Deus tinha feito subir a arca, não, você já li, em Jerusalém. Também ao altar de cobre que tinha feito Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. 1000 holocaustos, foi 1000 bois, né, 1000 bezerros, 1000 ovelhas, né, que eu já li em crônica anteriormente. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, né, depois de eles ter congregado, Deus apareceu a Salomão. Deus apareceu assim, não é Deus, Deus não. Porque lá em Moisés, lá no monte, também diz, Deus apareceu a Moisés. E teve outras passagens que diz, Deus apareceu a Moisés. Não é Deus. Isso é um anjo que aparece para eles, como se fosse o próprio Deus, mas não é Deus, tá? Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse, pede o que queres que eu te dê. Né? E Salomão disse a Deus, tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, o Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Né? Então, Salomão só pediu sabedoria e conhecimento. Né? Então, Deus disse a Salomão, porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo sobre qual te constituí rei. Então, Salomão não teve nenhum pensamento mal, nenhuma ganância, nem nada, nem seu coração, né? Nada além daquilo que ele queria, que era sabedoria e conhecimento para governar o povo israelita, né? Sabedoria e conhecimento te são dados, Deus diz para ele, te são dados, e te darei riqueza e bens. Isso foi o que ele não pediu, né? Ele só pediu sabedoria e conhecimento, e Deus disse, te são dados, sabedoria e conhecimento te são dados. E te darei, também Deus falando para ele que vai dar, o anjo dizendo para ele, e te darei riquezas e bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Então, esse Salomão, filho de Davi, vai receber tudo o quanto um rei
necessita tanto de sabedoria, conhecimento, riqueza, bem e honra. Vai ser um rei muito honrado, de muita riqueza e de muitos bens materiais, né? Como não teve rei antes dele, nem depois com essas coisas, né? As forças e as riquezas de Salomão. Assim, Salomão veio a Jerusalém do alto que estava em Gibeon, diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. E teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, dos quais pôs nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei em que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros, em tanta abundância como figueira brava que há pelas campinas. Os cavalos que tinha Salomão eram trazidos do Egito, e os mercadores do rei os recebiam e em tropa, cada uma pelo seu preço. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata e cada cavalo por 150. E assim, por meio deles, eram para todos o rei dos heteus e para os reis da Síria, né, que eram os que vendiam as coisas. Salomão pede a Hirão, rei de Tiro, que ajude na construção do templo, né? Porque Davi planejou, mas junto com Deus, a planta desse templo, tudo o que ia fazer, só que Deus não deixou Davi construir, porque era para Salomão construir, né? Então ele foi pedir ajuda ao rei de Hirão, né? O rei de Tiro, Hirão, rei de Tiro, que ajudasse ele na construção. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E designou Salomão 70.000 homens de carga e 80.000 que talhavam pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles, né? Os mestres de obra que administravam o que eles iam fazer. E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro, como fizeste com Davi, meu pai, mandando-lhe cedro para edificar uma casa em que morasse, assim também faze comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para a apresentação contínua do pão da preposição para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, que é obrigação perpétua de Israel, porque tudo isso está escrito nas tábuas, né, que Deus deu com as leis e os estatutos e juízos. Então, Salomão está fazendo de acordo com o que Moisés, né, ordenou a todo o povo israelita, né, como aquilo que Deus tinha dado a ele. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses, com certeza, né? Porque esse povo israelita adorava, deixava
de adorar a Deus e ia após a legião de Satanás das outras nações que adorava a Satanás, a Deus, né? E deixava a legião de Deus. Por isso ele está enfatizando isso, né? Porém, quem seria capaz de edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante nele? Ele aqui está falando sobre o que, visto que os céus, né? Visto que os céus e até os céus dos céus, né? O que quer dizer isso? Quer dizer isso que, além desse céu que nós temos, há outros céus, né? Isso vocês vão ver mais na frente. Ele aqui já está enfatizando céu dos céus, que é porque lá no último céu, né, é onde está o mundo habitável de Deus, né? Lá no mundo habitável tem a sua terra e tem o céu acima desse mundo habitável de Deus. E abaixo desse mundo habitável de Deus tem mais céu, né? E tem esse céu, tem mais. Quando eu vi, mais na frente tem leitura que diz que existe 3 céus, né? Tem 3 céus. Então, Salomão já está indicando aqui que tem céu dos céus, né? Os céus dos céus o não podem conter. E quem sou eu, né? Ele está dizendo que lhe edificasse salvo para queimar incenso perante ele. Manda-me, pois, agora um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saiba lavrar ao burril, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou, né? Manda-me também madeiras de cedro, de cipreste e alguns do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa, né? Então, ele vai fazer um grande palácio para Deus, né? Além do dele, né? E eis que a teus servos, os cortadores, que cortam a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. E Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito que enviou a Salomão, dizendo: porque o Senhor tem amado o seu povo, te constituiu sobre ele rei. Disse mais Hirão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão, a Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro,
Este sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em púrpura, em azul e em linho fino e em carmesim, e é hábil para todas as obras do burril e para toda a espécie de invenções, qualquer coisa que lhe propuser, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, meu senhor, mande para os seus servos o trigo, a cevada e o azeite e o vinho de que falou, e nos cortaremos tanta madeira no Líbano quanta houveres mister, e traremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu as farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo com que os contara Davi, seu pai, e acharam 153.600. Acharam 153.600. Designou deles 70.000 carregadores e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Esses inspetores quer dizer os mestres de obra, né? A construção do templo. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês do segundo dia, no ano 4 do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a primeira medida, era de 60 côvados, a largura de 20 côvados, de comprimento 60 côvados e a largura de 20 côvados. E o pátio que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa. E a altura era de 120, e por dentro o revestiu com ouro puro. Né? E a casa grande forrou com madeira de faia, e então o revestiu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa ordenou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa revestiu com ouro as traves, os umbrais, as suas paredes e as suas portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa do lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e também a largura de 20 côvados, e revestiu de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e as câmaras cobriu de ouro. Os 2 querubins. Também fez na casa do lugar santíssimo 2 querubins de obra móvel, e cobriu-os de ouro.
E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles de 5 côvados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na parede do outro querubim. Também a casa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados que tocava na asa do outro querubim. E as asas destes querubins se estendiam 20 côvados e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também, diante da casa, 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez cadeias no oráculo e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e a outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Salomão abençoa o povo e dá graça ao Deus de Israel. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde os dias em que tirei a meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Porém, escolhi a Jerusalém para ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve o seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Tudo isso eu já li lá no Segundo Reis, né? Toda essa passagem aqui já foi lida lá em Segundo Reis. Isso é apenas uma crônica feita relatando o que Salomão fez, né? Mas tudo isso já
é relatado no livro de Segundo Reis, né? A oração de Salomão. Vamos ler a oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu. Isso depois de ter concluído, né, a casa de Deus. E disse: ó Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca homem algum será cortado diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra. Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, fazendo jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então, desde os céus, e age e julga a teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles converterem, aí confessarem ao teu nome, o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel, e honra
e torna a levá-los à terra que eles têm dado a seus pais. Por que Salomão está orando dessa forma? Né? Porque esse povo israelita são rebeldes, né? Eles, uma vez por outra, eles abandonam Deus e vai para a legião do mal, a legião de Satanás. Então, Salomão está pedindo a Deus aqui para quando eles fizerem isso, né, que Deus os perdoe esses pecados dele e que torne a levá-los à terra a quem tem dado a seus pais, porque eles deixam, ou eles perdem a sua terra, eles vão para as terras desse povo da legião do mal adorar deuses, né? Então, Salomão já sabe dessas coisas, então ele está orando a Deus para quando esse povo for e vier, né, arrependido, orar a Deus que venha se converter, né, novamente, porque eles deixam Deus e vai adorar a deuses, né, na outra legião do mal, que é a legião de Satanás, quando ele abandona a legião de Deus. Então, Salomão já está pedindo a Deus aqui para quando que isso acontecer, eles que venham para essa casa que Salomão construiu, a casa de Deus, né? Que ele venha, né? Se converta, né? Está dizendo aqui. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado, porque eles são feridos, são mantidos escravos, perdem suas terras, perdem seus filhos, suas filhas, que eles tomam, fazem com que ele adore Deus, e etc. Toma tudo do povo israelita quando eles se bandeiam para a legião do mal. Então, eles pecam, né? Não é que eles vêm e tomam, não, eles mesmo se bandeiam, como já fizeram muitas vezes, né? Muitas vezes Deus os destrói mesmo, o povo israelita com raiva, a ira sobe de Deus, porque eles estão bem com Deus, tão bem com Deus, e de repente ele se bandeia para a legião de Satanás. Então Deus se enfurece e mata eles assim, mata mesmo. Mata com praga, deixa que ele morra ao fim da espada, e assim sucessivamente. E isso vem acontecendo desde quando eles saíram do Egito, durante a caminhada e depois de receber as suas terras prometidas, que Deus deu a ele, né? As terras que manda leite e mel, eles se bandeiam, deixa Deus, e se bandeiam para a legião do mal, né? Então eles se perdem, né? Abandonam Deus. Então Salomão está orando a Deus depois de ter concluído o templo, né? Ele está fazendo um culto, né? Dobrou o joelho, né? Se ajoelhou lá e está orando a Deus pelo povo de Israel, né? Pelo povo de Israel, para que Deus tenha misericórdia, perdoe esse povo quando fizer essas coisas. Então ele está dizendo assim, quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, porque é isso que o povo israelita faz, né? Pecam contra Deus, eles abandonam e vão atrás desses ídolos, dessas nações da legião de Satanás. Então, Salomão está orando a Deus, pedindo a Deus assim, quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, eles são feridos diante dos inimigos. Por que é inimigo? Porque eles são da legião de Satanás. Por isso é inimigo. Esse povo israelita é de Deus. Deus tem ele. É a herança de Deus aqui. Então, esse povo israelita, eles abandonam Deus, vai para o outro lado, se torna. Aí os inimigos de Deus, né, que são da legião do mal, por eles, né, ter pecado contra ti. É isso que Salomão está dizendo. Por ter pecado contra Deus, e eles se converterem e confessarem o teu nome e orarem e suplicarem perante ti nesta casa que eu construí, que é a casa de Deus, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo, né? Israel, e torna a levá-lo
a terra que lhe tens dado e a seus pais. Por que Salomão está orando dessa forma? Porque esse povo israelita não tem jeito. Não tem jeito. É um povo rebelde, muito rebelde, desde quando foi resgatado lá do Egito, da mão de Faraó. Desde de lá que Moisés, Arão, vem sofrendo com esse povo. Sofre porque são um povo rebelde. Deus tem tragado, Deus chegou a abrir o chão, assim, jogar 300 mil deles dentro, por causa das suas transgressões. Deus tem mandado praga para esses povos israelitas, né? Deus tem feito com que eles morram, que os seus inimigos matem ele ao fio da espada, né? Deus resgata quando eles estão oprimidos, né? Escravizados, quando é tomado suas terras, como Salomão está declarando aqui. Por quê? Porque é um povo teimoso, um povo que desobedece a Deus continuamente, né? Continuamente. Nos dias de hoje, né? Vou relatar, nos dias de hoje, é o contrário. Aqui, Deus protege, Deus manda resgatar, Deus mata eles, né? Esse povo israelita. Mas os cristãos hoje, que estão na doutrina de Cristo, é diferente. Né? É diferente. Por que é diferente? Porque é o seguinte, como está escrito, o pecado, quando se torna maduro, traz o quê? A morte. Quando traz que morte? A morte espiritual. Quando você vem morrer por causa do pecado, então não tem mais volta. Deus não vai receber você de novo. Não vai. Por quê? Você foi e voltou. Foi e voltou. Foi e voltou. Foi e voltou. Então, e você está naquilo constantemente, né? Fazendo graves pecados, né? Porque tem os pecados graves e tem os pecados que são perdoáveis constantemente por Deus nos tempos de hoje, né? Os pecados graves são aqueles bem abomináveis a Deus, como esses que estão em certas legiões, né? Está na legião do mal, adorando a estátua, adorando o santo, santa, cruz, essas coisas, esse povo que fazem essas coisas, Deus dá a oportunidade a esse povo de arrependimento. Mas se você se arrepende, vem para a legião de Deus, torna a voltar, você já sabe da verdade. Você vem para a legião de Deus, volta para a legião de Satanás, volta para a legião de Deus, volta para... Então vai chegar um tempo, né, em que esse pecado seu vai amadurecer e você, Deus não vai aceitar mais você. É isso que sucede nos dias de hoje, né? No tempo de hoje, né? Então você vai morrer. Vai morrer o quê? Não é morte que nem aqui. Aqui é morte carnal, porque a lei de Moisés é uma lei material, né? É a lei da pedra, é a lei, como é? É a letra que mata. Está escrito. É a letra que mata, a lei da lei que mata, da letra que mata, né? Então, isso aqui é mão por mão, pé por pé, dente por dente, olho por olho, é essa lei aqui, né? Essa lei que foi dada ao povo israelita. Mas a lei de Cristo, a doutrina de Cristo é muito diferente, porque é uma lei espiritual, não é uma lei material, como essa lei que é dada ao povo israelita. É diferente. A lei e a doutrina de Cristo não é material, é lei espiritual. Vocês fazem coisa material para ganhar a espiritual. Por exemplo, você dá de comer a uma pessoa que tem fome, você está dando materialmente. Você está fazendo uma obra
material. Para quê? Para que seu espírito e sua alma seja reconhecida por Deus, para que você receba o galardão da vida eterna. É diferente dessa. Se você ama a seu inimigo, o perdoa a seu inimigo de coração, não só de palavra, de coração, com amor, né? Se você dá de comer, dá de vestir a seu inimigo, então você está agradando a Deus e você está ganhando vida, não está morrendo espiritualmente, mas sim ganhando vida. Que vida vocês estão ganhando? A vida é eterna. Né? A vida é eterna. É isso. É essa a diferença entre o povo israelita e o povo que adora as doutrinas de Cristo e seus mandamentos. Há uma muito grande diferença entre a lei que foi dada a Moisés e a lei que Cristo nos deu para a salvação. É muito diferente. Todo aquele que segue a lei de Moisés não é justificado por Cristo. Quer dizer, se você não é justificado por Cristo, você é o quê? É condenado. Né? É essa a diferença. Ah, mas foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu. Mas Deus também a revogou. Deus revogou, porque essa lei aqui tem falha, tem falta. A lei de Moisés tem falha, tem falta. Para quem? Para nós? Sim, para nós. Mas para esse povo israelita não tem falha e nem tem falta. Para o povo israelita, essa lei que foi dada a ele não tem falha, não tem falta. Foi Deus quem deu. Não tem falha, nem tem falta. Porque ela está ensinando, essa lei de Moisés, está conduzindo esse povo para quando Deus enviar o Cristo. Né? Porque se não fosse assim, não estava escrito. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Porque esse mandamento está instruindo aqui ao povo ter fé, está ensinando ao povo a obedecer a Deus, para que quando Cristo vier, introduzir a sua lei, que é uma lei mais ampla, a lei para a salvação. Né? É isso, a diferença entre a lei de Cristo e a lei que foi dada a Moisés para o povo israelita e levita, tá? Essa é a diferença, tá? Vamos continuar, né? Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome e orarem, suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel. Isso aqui é uma lei, essa coisa, e essa oração. Salomão está pedindo para o povo israelita que ele está governando. Não é nem para as outras nações. Né? Nesse tempo não tem pregações para as outras nações da legião do mal, da legião de Satanás. Hoje tem pregação, a legião de Deus está nos dias de hoje para converter a legião do mal, a legião de Satanás. Por quê? Porque Deus quer que todos sejam salvos. Né? Por isso que a obrigação do cristão, dentro da igreja de Deus, da verdadeira igreja, Cristo, é a obrigação dele, o propósito de Deus é que a sua legião venha converter a legião de Satanás para a legião de Deus. É uma batalha muito forte, né? Como aqui. Né? Aqui também essas duas legiões andam lado a lado, né? Tragando também os filhos de Deus aqui, os escolhidos. Né? E no tempo de hoje, muito mais, porque hoje a tecnologia, né? O povo, quando a gente vem recriminar
Um povo que está na legião do mal, ele só falta matar você, porque vem dizer que está julgando, né? Vem dizer que está julgando, vem dizer que a pessoa quer ser isso, quer ser aquilo, mas não presta atenção naquilo que Deus ordena, naquilo que nós falamos para o ímpio, né? A gente tem que falar para o ímpio, para que ele se converta da legião de Satanás para a legião de Deus, né? Como aqui Salomão está orando para isso, para que esse povo, né, faça isso, saia da legião de Satanás e venha para Deus e que Deus perdoe os seus pecados. Então, nos tempos de hoje, também é dessa forma. Deus quer que você se arrependa, né? Saia da legião do mal, de onde tem maldade, onde tem mulher nua, mulher mal vestida, com as pernas de fora, barriga de fora, os peitos de fora, bebendo, se prostituindo, roubando, enganando, e etc, e etc, e etc. Os filhos que não obedecem o pai, faz do jeito que quer. Os pais também não ensinam seus filhos. Por quê? Não tem instrução. E a legião de Satanás só ensina o que não presta, porque só convém a ele ensinar aquilo para que você não venha se converter para a legião de Deus, né? Para que possa ter a salvação. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Eu não estou julgando ninguém, não estou falando mal de ninguém quando eu falo essas coisas. Eu apenas estou instruindo a vocês que fazem esse tipo de coisa, que mentalize, busquem a Deus, veja a doutrina de Cristo, né? Para que você não vá queimar no lago de fogo e enxofre no último dia, né? Eu não estou julgando, mas se você pegar uma Bíblia, você sabe ler, leia a Bíblia para entender. Mande uma pessoa ler para você. Escute a voz de Deus, a verdadeira, né? Porque tem muitos deuses, né, pregando no dia de hoje. Fala de Deus com mentira para enganar vocês, né? Eu sou Deus, eu falo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, mas com a mentira no meio, então ele não faz parte de Deus porque ele está ensinando coisas erradas, roubando, né? Roubando a palavra de Deus, furtando a palavra de Deus. Não é eu que estou falando isso, ele está furtando a palavra de Deus. Mas isso está escrito no Evangelho. Furtam a palavra de Deus para interesse próprio, né? Para juntar seus próprios tesouros, tesouro terrestre, não tesouro no céu, né? Essa é uma verdade. Então, vocês fiquem atentos a essas coisas, porque Satanás faz de tudo para que você se sinta bem, né? Aqui na terra, praticando as coisas erradas, para que você seja escravo dele eternamente, para que ele ganhe a sua alma, o seu espírito, né? Então, ele oferece coisas boas, cura até você, né? Como tem certas religiões fazendo coisa, cura esses negócios, e isso não vem na doutrina de Cristo, apesar que Cristo cura, Deus cura, mas é com outro aspecto, com outra diferença, não é o homem que cura, que vai impor a mão na sua cabeça e dizer que curou você. Isso não é de Deus, mas sim de Satanás. É povo da legião de Satanás. Então você tem que ficar atento a essas coisas, porque também está escrito que no Evangelho da Salvação não tem cura, não é para fazer cura nem milagres, porque senão os seguidores dos apóstolos não ficariam doentes e eles próprios não os curavam uns aos outros. Tem passagem na Bíblia que Paulo não curou, né? O seu amigo Atrófimo, que estava doente lá em Mileto, ele estava doente, mas ordenou que ele tomasse um pouquinho de vinho com água para que sua enfermidade amenizasse as dores, mas ele não foi lá
impôs a mão na sua cabeça para curar, porque esses milagres só aconteceu quando Cristo veio aqui para mostrar o poder de Deus. Né? Essas coisas só aconteceu enquanto Cristo estava aqui na terra, mostrando o poder de Deus para esse povo ímpio, esse povo que não tinha ainda a lei de Cristo, né? Por isso que acontecia esses milagres. Mas que esses milagres acontecem perante o povo de Deus, acontece. Se você anda fiel em suas doutrinas, obedecendo os seus mandamentos, Deus pode lhe curar, Deus pode lhe sarar, e também Deus pode ferir, e também Deus pode matar, para que você não se perca. Isso também está no Evangelho de Cristo também, né? Tudo isso é propósito de Deus na vida de um cristão, né? Por que nós somos cristãos? Né? Porque seguimos aqui as doutrinas de Cristo, né? Se você é evangélico, mas você não faz aquilo que o evangelho lhe oferece, você é um falso evangélico, porque você não está dentro do evangelho. O evangelho começa em Mateus, né? O evangelho das doutrinas de Cristo começa em Mateus. Se você segue do jeito que está escrito, então você é um evangélico. Mas se você não crê, não segue do jeito que é a doutrina de Cristo, você é um falso evangélico. Está numa igreja falsa também. Me desculpe a expressão, eu não quero ofender a ninguém, mas essa é a realidade, né? Vamos continuar. Então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel e torna a levá-lo à terra que eles têm dado e a seus pais. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, olha só, olha, isso é muito forte, né? É muito forte, isso é Salomão dizendo, né, para esse povo israelita. Quando os céus se fecharem, né? Porque povo israelita em pecado, que tem plantações, Deus pode fazer com que não chova, para que eles tenham plantações e eles vão fazer o quê? Vão passar fome, vão passar por aperto, porque não vai produzir alimento. É isso que Salomão está dizendo em sua oração. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, né? Por terem pecado contra ti, olha, né? E orarem neste lugar lá no templo, né? Quando Deus, por causa dos pecados deles, do povo israelita, além do povo israelita e muito mais o da legião do mal, da legião de Satanás. Não só é o povo israelita que vai sofrer, porque Deus está para todos. Tem o da legião do mal, mas Deus também dá as bênçãos a eles também, porque não é Satanás que faz chover, nem crescer e nem ressuscitar ninguém. Não é, né? Mas Deus dá a todos, né? Igualmente. Mas o povo escolhido de Deus, né? Aquele que Deus pegou com a mão forte, como está aqui, como Deus pegou aqui com a mão forte, também nos dias de hoje, Deus os pega também, para sarar, para curar, etc, e etc. É a mesma coisa, né? Com certa diferença. No dia de hoje, espiritualmente, não materialmente. Então, Salomão orando diz: quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti e orarem neste lugar e confessarem o teu nome e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e o teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem e dá
chuva sobre a tua terra, que desde ao teu povo em herança. Que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos, ou lagarta, né, cercando algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda a oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conhece os seus corações, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Então, Salomão está falando com Deus, porque se vir essas pragas, essas fomes, né, doenças, né, e o povo, o de coração, ele tá sendo claro aqui, não adianta aqueles que estejam fora do caminho orarem, porque Deus não vai ouvir. Ele está dizendo, todos conforme aqui está dizendo, perdoa e dá a cada um, a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração. Porque se você for pedir lá com o coração impuro, Deus não vai atender. Então, Salomão está orando a Deus para que retire essas pragas, retire essas doenças de seu povo, né? Quando ele orarem e implorarem a Deus, né? A fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra, desde que naveguem na terra que deste a nossos pais. Isso é a terra prometida. Não é, isso aqui não é para nós, isso é exemplo para nós. Mas isso aqui ele está falando para o povo israelita, né? Para o povo israelita. Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Então, né, até os estrangeiros, os ímpios que estão lá fora, vim que conhecer a Deus e vim suplicar. Então, ele está pedindo a Deus que ouça a oração desse povo também, né? Porque ele está se convertendo a Deus, né? Ele está deixando os ídolos, as estátuas de santos, de o que eles adoram lá, né? Feito pela mão do homem, está abandonando esses deuses e está vindo adorar somente a Deus. Então, Salomão está pedindo a Deus que também socorra a esse povo também. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviarem, e orarem a ti para o lado desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e fazem-lhe justiça, né? Quer dizer, se eles vão atrás do inimigo, então
Deus vai dar o poder de eles ganhar aquela guerra. Né? Quando pecarem contra ti, pois não há homem. Aí aqui, vejam só, não há homem, né? Salomão, que é entendido, é sábio, ele sabe, Deus deu ao entendimento. E Salomão está dizendo aqui, quando, quando pecarem contra ti, aí Salomão, entre aspas, está dizendo, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra ele e os entregares diante do inimigo para que os que cativarem os leve, né? Cativarem o leve em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, né? E na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, procedemos impiamente e agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, e que os levaram presos e orarem para o lado da sua terra que deste a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei a teu nome, ouve então, desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Então, Salomão está com uma oração muito forte para esse povo israelita, né? Porque ele está dizendo que não tem homem na terra que não peque, né? Que não peque, mas que quando pequem contra ti, né, que o perdoe, né, se ele se arrepender de coração. Quer dizer, que aqui, né, aqui, nessa trajetória aqui, dessa leitura, já está ensinando, né, já está ensinando o que nós fazemos já nos dias de hoje, para que se arrependemos, para que nos convertemos para Deus, para que possam ser salvos. Tanto aqui como nos dias de hoje. É o que Salomão está dizendo, porque ele diz, não tem ninguém na terra que não peque, não tem homem na terra que não peque. Mas se buscarem a Deus, se arrependerem, né? Olharem para a tua casa, que eu edifiquei, e aí então, ouve lá do céu e os perdoa, né? Então, nos dias de hoje, também é dessa mesma forma, né? Você que está na legião do mal, na legião de Satanás, adorando a santo, adorando a santa, né? Se ajoelhando ao pé de cruz, ao pé de estátua, se vocês se arrependerem e se converterem a Deus, né? Se vocês se converterem a Deus, na legião de Deus, abandonando a legião de Satanás, então Deus vai perdoar você e vai aceitar você na sua legião, para que você, se você prosseguir firme, fazendo aquilo que é reto aos olhos de Deus, então você obterá a vida eterna, né? Esse povo aqui não está ainda em possessão de vida eterna, mas de livramento, né? Porque se Deus resgata ele, ouve as suas súplicas, como eles vêm fazendo, desde que saíram lá do Egito, orando a Deus, então Deus toda vez os socorre, não deixa que eles sejam mortos, que eles sejam escravos, que eles sejam afligidos pela legião do mal, pela legião de Satanás, porque aqui nada ainda é espiritual, mas tudo que está ensinando aqui é para nos levar
aos dias de hoje, né? Para a doutrina de Cristo, para a salvação, né? Então, abandonando aquilo que é contrário à doutrina de Cristo, né? Esse povo aqui ainda não tem doutrina, né? Ele tem uns mandamentos para seguir que Deus aqui os salva. Deus é um povo de Deus, não resta dúvida, mas que eles correm atrás de estátua, de santos criados pela mão do homem. E como Deus abomina essas coisas, Deus quer que eles se arrependem, orem a Deus, peçam a Deus para que se converta para Deus novamente, para que Deus possa os livrar da mão de seus inimigos, que está na legião do mal, na legião de Satanás, né? É isso que estamos lendo nesse momento no livro de 2 Crônica, né? No capítulo 6, né? Então, continuemos, né? Agora, pois, ó, meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar, né? Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a tua arca da tua fortaleza, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação. Está vendo? Aqui já está falando de salvação. Por quê? Esse povo está sendo caminhado para Cristo, para que eles tenham vida eterna. Já está mostrando salvação aqui. Mas só que essa salvação aqui não é ainda salvação espiritual, mas salvação dos inimigos. E os teus santos se alegrem do bem. Quer dizer, já está relatando em fazer bem, né? Para que venha ser vestido de salvação, porque a rebeldia deles o traz à morte, né? Não é uma morte espiritual como nos dias de hoje, mas a morte carnal, a morte de seus bens, do seu gado, de seus filhos, das suas filhas e ser escravizado, né? Ó Senhor Deus, faça virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo, né? Então, é um ensinamento, né, que essa crônica, né, dessa oração, essa é uma oração mais ampla, porque Salomão, quando lá no segundo Reis, ele orou a Deus também, com a pequena diferença que ele já, a crônica já foi acrescentada mais um pouco, né, essa oração, mas é quase idêntica àquela oração lá de 2 Reis, que Salomão fez quando terminou de construir o templo. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, prosperidade, e que vocês possam se manter na legião de Deus, cumprindo a doutrina de Cristo, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que é Cristo, né? Que vocês venham se congregar num local de congregação onde quando todos juntos se forma a igreja de Deus, né? Eu agradeço bastante a vocês, né, que vocês não se bandeiem para essa legião do mal, para a legião de Satanás, e se mantenham firmes na legião de Deus, né? Um grande abraço a todos. Não se esqueça de deixar um joinha, né, no vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E tenho dito.